vai ter um texto bíblico. Eu não vou ler para não se estender, mas vamos lá. Mas o Senhor não quis que Davi fizesse esse templo. Aí no tempo de Salomão é que veio a construção do primeiro templo, que foi no 4º ano do seu reinado. O templo levou 7 anos para ser construído. Foi erguido no Monte Moriá, em Jerusalém, local ligado ao sacrifício de Abraão. Está lá em Gênesis. Estrutura e simbolismo. O templo tinha 3 partes principais: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Salomão e a dedicação que Salomão fez ao templo. Fez uma longa oração pedindo a Deus que ouvisse as orações feitas naquele lugar. E enfim vem a destruição do primeiro templo. O templo foi destruído em 586 a.C. pelos babilônicos, sob Nabucodonosor como juízo de Deus pelo pecado do povo. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, onde o povo foi exilado. O segundo templo tem um contexto histórico também. Depois de 70 anos, o povo foi cativo na Babilônia. Deus permitiu que o povo voltasse a Jerusalém sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia. E assim a restauração do templo simbolizava a restauração da adoração a Deus. Temos texto. Ponto 2. A reconstrução do templo, que agora já foi no templo de Zorobabel. A obra começou sob a liderança de Zorobabel, que era governador, e Josué, que era o sumo sacerdote. O templo era mais simples do que o de Salomão, mas carregava um forte valor espiritual. E teve também a dificuldade da construção. O povo enfrentou oposição de povos vizinhos e a obra foi interrompida por anos. Só foi retomada com o incentivo dos profetas Ageu e Zacarias. Esses povos eram samaritanos, né? A dedicação do segundo templo. O templo foi concluído em 516 a.C., cerca de 70 anos após a destruição do primeiro. Tornou-se novamente o centro do culto e sacrifícios a Deus. E enfim, a destruição do segundo templo. Em 70 d.C., o templo foi destruído pelos romanos sob Tito. Esse evento cumpriu a profecia de Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Mateus 24, 2. A partir disso, não houve mais templo físico em Jerusalém. E enfim, chegamos ao nosso tema principal, que é o terceiro templo. Contexto profético. Diferente do primeiro, que foi de Salomão, e do segundo, de Zorobabel e Herodes, o terceiro templo ainda não foi construído. Ele aparece nas profecias bíblicas ligadas aos fins dos tempos. Ele aparece nas profecias bíblicas e é esperado como parte do evento que antecedem a volta de Cristo, e onde também fala do anticristo. E diz também aqui em Apocalipse 11:1, né? E medirás o átrio de dentro, o santuário e o altar, e os que nele o adoram. O templo e o anticristo. E ao ponto 2, o apóstolo Paulo escreve: um homem de iniquidade, que é o anticristo, se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Isso indica a existência de um terceiro templo, de um templo no tempo do fim. E a expectativa é uma expectativa judaica e cristã.
O povo judeu aguarda a reconstrução do templo em Jerusalém, ligado à sua fé messiânica. Mas, já para os cristãos, esse templo tem significado escatológico, sendo um sinal de que as profecias estão se cumprindo. O texto bíblico: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, lá em Amós, indicando a centralidade da palavra, não mais apenas no tempo físico. E agora vai ser um tempo espiritual. No Novo Testamento, Jesus é visto como um verdadeiro templo, e a igreja como um templo do Espírito Santo. Isso mostra que, ainda que haja reconstrução física, para os cristãos a presença de Deus habita entre seu povo. Amém. O cumprimento escatológico. O livro de Apocalipse descreve a Nova Jerusalém, onde não haverá mais templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro serão o seu templo eterno. Texto bíblico: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Está lá em Apocalipse 21, 22. Amém. Resumo do terceiro templo. O terceiro templo é aguardado profeticamente. Terá papel nos eventos no fim dos tempos, mas para os cristãos o templo verdadeiro é Cristo e a igreja habitada no Espírito Santo. O plano final de Deus é que não haja templo físico, mas Ele mesmo será o templo eterno. Amém. Uma visão geral, um resumo dos três templos. O primeiro templo, que é o templo de Salomão, construído por Salomão em Jerusalém, centro de adoração e símbolo da presença de Deus. Nele estava a Arca da Aliança no Santo dos Santos, dedicado com oração e glória de Deus, encheu a sua casa. Foi destruído em 586 pelos babilônios. Segundo templo, Zorobabel e Herodes, reconstruído após o cativeiro babilônico, apesar de mais simples, representava a restauração da fé, reformando e ampliado por Herodes, tornando-se grandioso. Foi o templo do templo de Jesus. Ele ensinou, purificou e profetizou a destruição. E o cumprimento, destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos, conforme a profecia de Cristo. O terceiro templo, profético e escatológico, ainda não construído, esperado no fim dos tempos. Segundo Paulo, nele o anticristo se assentará. Esse texto aqui eu vou... Eu achei interessante essa parte, que é 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o meu esboço diz: o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, é tão blasfemo que se aceita no santuário de Deus, dizendo ser Deus, e exigindo adoração, em que a besta que saiu do mar é adorada. Isso parece ser o que Daniel chamou de sacrilégio terrível, e que Jesus disse. Daniel chamou, não disse. Ver também em Daniel 9:27, a referência ao templo. Sugere que nessa época haverá um templo reconstruído em Jerusalém. A palavra grega usada aqui não geralmente se refere ao lugar santo do templo. E em Apocalipse, e tem outro ponto que diz: está ligado aos sinais da volta de Jesus. Para os cristãos, Cristo é o verdadeiro templo e a igreja é o templo do Espírito Santo. Em Apocalipse, o templo eterno será o próprio Deus e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22 diz: e eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. 21, 22. E no esboço tem: não há necessidade de templo na Nova Jerusalém. Deus, o Pai Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Também
assim como havia luz da parte do Senhor antes da criação dos luminares físicos do universo, não há necessidade de luz, sol ou lua na Nova Jerusalém, porque a glória de Deus a iluminou. Aparentemente haverá distinções nacionais, as nações, e governantes humanos, os reis da terra. No estado eterno, no entanto, como todos que lá estarão, está escrito no livro da vida do Cordeiro, excluindo o que contamina, pratica abominação ou crime mentira. Não há necessidade de proteção e não pode haver pecado. Concluindo, o primeiro templo é a presença e a aliança de Deus com Israel. O segundo templo, restauração e cenário do ministério de Jesus, que foi onde Jesus também teve seu ministério ali entre os discípulos. E o terceiro templo, ligado à escatologia e ao anticristo e à volta de Cristo. Mais um pouco. E para a fé cristã, todos apontam como Jesus como o verdadeiro templo, e para a eternidade, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Amém.